Pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aí a professora Joyce por todo o sacrifício, a dedicação aí que ela teve com a gente durante esse período de pandemia, certo? E, assim, a compreensão também com a gente até em relação a esse atraso no envio. A gente tentou, né, assim, fazer algumas gravações, fazer um diálogo entre eu e os alunos, mas aí aconteceram alguns imprevistos, sempre dava errado em alguma coisa e acabou que a gente achou melhor fazer dessa forma, certo? Enfim, como os alunos comentou, né, o sistema partidário brasileiro aí teve início desde dos tempos aí de ditadura e até mesmo na verdade, desde os tempos de república, passando aí para a ditadura e depois voltando para o tempo de democracia, né? E, assim, é um sistema que ele está muito, digamos assim, conectado com a história da construção mesmo do Brasil como uma república mesmo, né? Desde os tempos de ditadura, como o próprio Zé Luna falou, com a questão dos cargos aí do sistema bipartidário, que só apenas dois partidos eram legitimados, eram reconhecidos, né, pelo governo, pelo sistema. Até porque no período de ditadura você só poderia ser de oposição se fosse seguindo o scriptzinho que eles davam, né? Tinha um limite para você ser oposição, que a gente sabe como que funcionava na ditadura, e os restantes aí dos partidos e das pessoas que não se identificavam com aquela oposição, que achavam que achavam um pouco mais, acabavam que tendo que ser exilados ou tendo que ficar na surdina mesmo, porque não era reconhecido como partido ou oposição, né? E, assim, é muito interessante até essa questão dos partidos, até os alunos como a gente estava comentando, porque, assim, essa questão ideológica que surge dentro dos partidos e que começa muito forte, né? A gente não consegue identificar hoje, né? Ela é tão forte assim, porque estava até comentando com os alunos em outra oportunidade que hoje, quando você diz que é de esquerda, você já remete o pensamento a uma pessoa do PT, né? Como os alunos citou até o exemplo do FHC, que falou que só tinha 3 partidos ideológicos no sistema partidário hoje, que era o DEM, né? Na verdade, o MDB, o PSDB e o PT. O PT seria de esquerda, o PSDB de direita e o MDB, né, que hoje é MDB, seria um central. Na verdade, eu só vejo hoje PSDB e PT. E hoje o PSL como extrema-direita, porque, na verdade, o MDB vai para onde a corda balançar, ele está indo lá, né? Então, assim, o lado que virar o sol, ele corre para a sombra. É bem assim, só pulando de galho em galho, ninguém sabe o que é que ele quer, porque ele começou como um partido de esquerda, mas um partido que buscava mais a questão da democracia, enfim, essas coisas mais ligadas a isso, mas o PT mais ligado aos trabalhadores e etc. Mas hoje ninguém sabe o que é que o MDB defende, né? A verdade é essa. Enfim, voltando aí para o tema do sistema partidário, né? Dentro desse sistema partidário, esse sistema partidário, na verdade, ele é muito importante para a gente entender o próprio sistema eleitoral, que aí é o outro ponto que a gente ficou de conversar, né? De falar para vocês. O sistema eleitoral, ele surge aí com mais força, ele é definido de maneira mais eficaz dentro do período de república já, de democracia pós-ditadura militar. Porque, assim, como a gente comentou, na ditadura militar você era restrito a 2 partidos e você não tinha um processo de eleição, né? Eles mesmos elegiam quem eles queriam que tivessem lá no poder, e a gente não tinha poder de escolha nem de opinar em nada, né? Então, assim, esse sistema eleitoral, ele surge como uma forma até de fundamentar o sistema democrático. Ele surge como
como uma espécie de concretização dessa democracia, certo? Então, a definição do sistema democrático pode ser dada até como todo aquele processo, certo? Que é feito desde a pré-candidatura, aí no caso dos candidatos, né? Desde o surgimento da pré-candidatura até o processo realmente de efetivação dos candidatos eleitos. Então, todos esses processos que transformam o voto em mandatos, eles definem o sistema eleitoral brasileiro hoje, certo? Então, sim, esse sistema ele só vai considerar a questão dos votos válidos. A gente remete até à própria eleição de 2018, onde nulos e brancos, somados à parte perdedora, elas ultrapassavam o tanto de votos da parte vencedora, certo? Então, assim, o Jair Messias, ele tirou menos, eu costumo dizer que tinha menos gente, tinha mais gente não querendo Bolsonaro do que querendo, mas mesmo assim ele foi eleito. Por quê? Porque os votos válidos são os únicos que são considerados, ou seja, se você vota em branco, se você vota nulo, o sistema simplesmente descarta seu voto e ninguém quer saber da sua opinião, para ser bem dura mesmo assim com as palavras. Por isso que é importante sempre você, durante um processo eleitoral, por mais que você não considere os candidatos, que você não veja verdade nesses candidatos, ou então que você não queira escolher uma das opções, escolha. Porque se você não escolher, você vai estar deixando outra pessoa escolher por você. Então, você vai estar disposto a aceitar o que vier, né? Então, assim, quando você escolhe, por mais que seja entre dois ruins, você escolhe pelo menos o menos pior, né? Já quando você deixa outra pessoa escolher, você está sujeita à decisão dela, né? Enfim, então, só reforçando, o sistema eleitoral ele não vai considerar votos brancos e nem nulos, ele só considera os votos válidos. E a gente pode dividir esse sistema em dois tipos, certo? O sistema majoritário e o sistema proporcional. A gente vai explicar de forma individual para que fique mais fácil a compreensão, tá certo? O sistema majoritário seria aquele que a gente está mais habituado, digamos assim, que é mais fácil de compreender, e eu até costumo dizer que é um sistema mais justo, certo? Porque o sistema majoritário, quem vai estar inserido neles, ele vai trabalhar com a parte do... Deixa eu ver aqui. Isso. Pronto. O sistema majoritário ele vai trabalhar com senadores, com prefeitos, certo? Com o próprio com os governadores, o próprio presidente da República. Toda a eleição desse pessoal vai estar inserida dentro do sistema majoritário. Por quê? Porque ele vai considerar o voto individual, o voto na pessoa, certo? E esse sistema majoritário ele vai ser dividido em dois tipos, o sistema absoluto e o sistema simples, certo? O sistema simples, como o nome já está dizendo, ele é simples. Ele vai determinar o eleito através da quantidade de votos. Se você tirou mais votos que o seu adversário, independente da porcentagem, você vai ser eleito. Um exemplo, se eu tiro 30%, o Zé Luna tira 20%, e outra pessoa tira os 40% restantes, quem ganha é aquela pessoa que tirou os 40%, independente de ter atingido a metade dos votos ou não, certo? Então, o sistema simples ele vai determinar isso. Quando é que é inserido esse sistema simples? Principalmente na eleição de senadores, certo? E de prefeitos, aliás, fundamentalmente, né? Porque assim, eles são eleitos excepcionalmente, perdão da palavra, que eu tinha errado a palavra, mas aliás, né? Excepcionalmente em eleição de senadores e de prefeitos de municípios, né? Com menos de 200 mil eleitores, certo? Então, assim, como eu era muito leiga, eu não entendia muito disso, eu ficava me perguntando por quê. Por exemplo, na cidade de São Paulo, lá tinha segundo turno para prefeito e na minha cidade não tinha, mas porque minha cidade não tem nem 8 mil habitantes. Lá em São Paulo, né, ultrapassa não é nem 8 mil habitantes, não tem nem 8 mil eleitores. E lá em São Paulo ultrapassa os 200 mil eleitores, né? Então, assim, em municípios com menos de 200 mil eleitores e nas eleições de senadores é usado o sistema absoluto
o sistema majoritário simples, certo? O outro tipo de sistema majoritário é o sistema absoluto, que aí sim a gente vai trabalhar a questão da proporção, certo? Esse sistema ele é muito utilizado, por exemplo, na eleição para presidente, e o candidato ele tem que tirar 50% mais um voto, ou seja, a maioria absoluta, não a maioria simples, certo? Além da eleição para presidente, que a gente já conhece, tem a eleição para governador e para prefeitos de municípios com mais de 200 mil habitantes, como é o caso de São Paulo, que eu citei agora há pouco, certo? Além desse sistema, então, só para dar uma resumida, né, nisso que a gente já falou, o sistema eleitoral vai estar dividido aí entre sistema majoritário e sistema proporcional. O sistema majoritário, o sistema simples e o sistema absoluto, que o sistema simples vai considerar aí os votos simples, a maioria vence, certo? Quem tira a maioria vence. E o sistema absoluto, 50% mais um. Quem que vai participar desse sistema majoritário? Prefeitos, governadores, senadores, certo? Esse pessoal que vai... Aí vocês podem me perguntar, Yasmin, e os deputados e os vereadores? O que é que a gente faz com ele? Então, a gente vai inserir deputados e senadores em outros sistemas já. Aí já vai entrar a questão do sistema proporcional. Que aí esse sistema ele vai ser definido pelo voto no partido, não no candidato. Eu acho que vocês devem lembrar da aula que a professora Joyce nos deu, que ela até explica a questão dos números dos votos para vereador, que os dois primeiros números, por exemplo, para deputado e vereador, né, que os dois primeiros números eles são direcionados ao partido e o restante ao indivíduo, ao candidato específico, certo? Esse tipo de sistema, que é o sistema proporcional, ele vai considerar o coeficiente eleitoral de cada partido. O que seria esse coeficiente? Nada mais é do que aquela famosa legenda que a gente chama. Ou seja, se o partido ele tem um número X de votos, como legenda, ele precisa atingir esse número para que ele consiga pelo menos eleger um candidato. Trazendo para o campo municipal, vamos pegar aqui um partido X, ele precisa de, 200 votos para eleger um vereador, certo? Então, se ele atinge 600 votos, ele vai eleger 3 vereadores. Se ele atinge 1.000 votos, ele vai eleger 5 vereadores, certo? Aí, uma das coisas até que eu presenciei nessa última eleição, que inclusive eu achei injusto, por isso que eu falei no começo do vídeo, que esse sistema proporcional, ele é um pouco injusto. Por quê? Porque, às vezes, um candidato, eu já vi exemplo assim, de candidatos a vereadores que tiram mais votos que seus concorrentes de outros partidos, mas não são eleitos porque a sua legenda é maior, certo? Então, assim, por exemplo, eu tiro mais votos que o Zé Luna, só que a legenda do Zé Luna é inferior à minha, ou seja, o partido dele consegue colocar mais vereadores do que o meu. Aí ele entra, porque o partido dele consegue mais vereadores, e eu fico de fora porque eu não consigo, o meu partido não atingiu a legenda suficiente. Tá entendendo? Então, assim, por isso que é de extrema importância a gente focar e a gente sempre olhar o lado do partido que a gente tá votando naquele vereador, naquele deputado, certo? Eu sei que, assim, em âmbito municipal é muito difícil, eu acho até quase impossível que as pessoas se voltem a pensar em questão de partido. Eu tiro muito por mim. A minha candidata a vereadora desse ano é do Progressistas. Então, assim, é um partido que eu não gosto, é um partido que os alunos até já comentou que está aí atrelado à questão da corrupção, desde o tempo do Petrolão, não, o escândalo lá no Congresso Nacional do Mensalão, certo? E, assim, mudou de nome para fazer as pessoas de beijo, mudou de nome para ver se o povo esquecia que era eles, mas... como eu não tenho, assim,
eu não fico presa nesse tipo de aspecto municipal, e é até uma crítica feita a mim mesma, e a quem faz esse tipo de coisa, que eu não olho muito a questão do partido no âmbito municipal. Vou me preocupar mais em partido quando eu coloco no âmbito nacional, que é aí para deputado, para senador e essas coisas, é que eu vou olhar o partido que aquela pessoa está defendendo. Mas, assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, é muito importante que antes da gente escolher os nossos candidatos, a gente dê uma pesquisada no partido que ele está aí. Ele está inserido, qual a ideologia que aquela pessoa defende, quais são as pautas que ela está defendendo. É muito importante, porque depois não adianta reclamar, né? Porque a gente sabe que no final, quem dá a palavra final e quem diz se vai ou não é o partido. Um exemplo disso foi dentro do processo de impeachment. Teve candidatos a deputado que não eram, que discordavam, né, da opinião adotada pelo partido, da escolha adotada pelo partido, mas que eles não podiam ir lá votar contra o partido deles. Eles simplesmente se abstinham e não iam para a votação, ou seja, o voto deles não valia de nada. Então, acabava que quem manda no final é o partido. Então, é muito importante que a gente sempre olhe qual o partido que aquela pessoa está defendendo, o que é que ela está buscando, certo? Então, assim, só para dar um resumo aí de todos, para ficar claro, certo, desse processo, se o partido ele precisa de X votos para eleger um deputado ou um vereador, se ele atingir 4 vezes aquele número, vai ser 4 candidatos que ele coloca. Se ele atingir 10 vezes aquele número, vai ser 10 candidatos que ele coloca, certo? Então, mesmo que você tenha um número superior, você está dependendo do coeficiente aí eleitoral do seu partido. Só que vale lembrar que para esse ano, certo? Para a eleição municipal, aí já esse tipo de sistema não vai ser mais adotado. Vai ser utilizado o sistema majoritário, que é o sistema mais justo, digamos assim, que vai considerar os votos, né, como eles são, como cada um tirou, sem atrelar ao partido. Ou seja, se você tirar mais votos que o seu concorrente, não interessa mais questão de coeficiente eleitoral. Você simplesmente vai ser eleito e fim, que é o que era para ser feito desde o começo, né? Mas, enfim, só um resumo geral agora, né? O sistema eleitoral aí que está dentro desse sistema partidário, dentro do sistema democrático brasileiro, certo? O processo aí de eleição dos nossos candidatos, dos nossos representantes, ele vai estar dividido entre sistema majoritário e sistema proporcional. Sistema majoritário dividido entre absoluto e sistema simples. O absoluto ele vai trabalhar mais com presidentes, com senadores, com prefeitos de municípios. O sistema simples ele vai trabalhar mais com o sistema com prefeitos e senadores, os prefeitos com municípios de menos de 200 mil eleitores, e o absoluto ele vai trabalhar com a maioria absoluta, que é 50% mais um, certo? E o sistema proporcional, que é aquele que a gente acabou de explicar, que é o sistema que vai trabalhar com coeficiente eleitoral, ou seja, a quantidade de votos que o partido precisa para eleger um candidato, certo? Vai estar totalmente atrelado ao partido. Então, você vota primeiro no partido, depois você vota no seu candidato. Ou seja, esse sistema ele estava mais atrelado à eleição de deputados e vereadores, mas como a gente já explicou, eles não vai ser mais utilizado nessa eleição de 2020. Enfim, pessoal, foi isso o nosso tema. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse sistema, esse processo eleitoral que é de fundamental importância. Acho que todo cidadão precisa entender disso, precisa compreender como que funciona isso, porque faz parte de uma coisa que a gente demorou muito tempo para conseguir, certo? Que foi o nosso poder de voto. Então, que a gente consiga entender cada vez melhor e que a gente tenha mais consciência, principalmente visando essa próxima eleição aí de 2020 e a futura eleição a presidente de 2022. É isso, eu quero agradecer a todo mundo, a professora Joyce, pela atenção, certo? E pela compreensão. E no mais, a gente está à disposição para qualquer dúvida, tá? Obrigada e boa tarde.